Amados, boa noite, boa noite. Que bênção. Cada vez mais ficamos agradecidos ao Pai misericordioso, porque, olha, não é fácil estudar, não é fácil. E nós estamos caminhando. No dia 2 de junho de 2023, nós iniciamos nossos estudos às sextas-feiras. Então, a gente está reunido há mais de 1 ano e 4 meses pontualmente. Interessante? O progresso é grande, os conhecimentos chegam, as reflexões aumentam e, naturalmente, nos tornamos mais esperançosos com referência ao futuro, porque somos imortais. Olha que bonito. Mas ele está fazendo 1 ano, eu até estranhei, e 4 meses que estamos juntos. Eu quero hoje, não vou deixar passar em branco, parabenizar, não? Dia 15 foi o dia do professor. E essa data foi no governo João Goulart, em 1963, através de um decreto. Não? E eles resolveram colocar o dia 15 de outubro como o dia do professor. Interessante que nos idos tempos nós comemorávamos assim, um bolo em cada classe, entende? E cada um colaborava, é claro, não? A festa era mais do aluno do que nossa, era uma bênção, não? Hoje, nas escolas constituíam um feriado, passa meio batido, mas depende de escolas também, não é? Mas a gente parabeniza todos os professores, aqueles que se aposentaram, aqueles que estão ainda na ativa, não? Transformando vidas através do conhecimento. E hoje também não podemos esquecer, dia 18 é o dia do médico. E a gente fica assim, por que no Brasil é comemorado no dia 18 de outubro? Aí você vai na internet e você acha que isso foi por iniciativa de um médico paranaense, Eurico Branco Ribeiro, um dos fundadores da Sociedade Brasileira dos Médicos Escritores. Isso foi no século passado. Ele se formou em 1927 e ele que teve a ideia do Dia do Médico. Então, o dia do médico vai ter dia do pediatra, dia do não sei o quê, dia do não sei o quê, mas a todos os médicos, esses que cuidam da matéria densa, não? Os nossos parabéns. Que missão linda essa também, que é a da medicina. Então, todo mundo, cada dia tem seu dia. E nós não podemos esquecer também, veja bem, quando pensamos em professor, a Glaucia está contando aqui, que aprende muito comigo. Sabe, Glaucia, a gente pesquisa, né, amor? Não vai também chegando na telinha e jogando, não, tem que pesquisar. E o dia do professor, como que esse João Goulart, esse presidente, teve essa ideia? Deve ser gratíssimo, não é verdade? E nós vamos ver que essa data do médico tem uma colocação importante, em homenagem a São Lucas. Lucas, olha só, que era médico e é responsável para escrever um evangelho a pedido de Pedro e de Paulo, entende? Que o Paulo estava muito ocupado com as cartas, então pediu para o Lucas. Lucas, como não havia conhecido Jesus,
começou a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Então, desde o século XIX que se comemora o Dia do Médico. Mas vamos lá para o nosso encontro de estudos. Sempre que Jesus abençoe você, a sua família, abençoe o seu lar, o seu trabalho, a profissão que você escolheu, seja ela qual for, abençoe tudo que te cerca. Até as abelhinhas que ficam pedindo para que plantemos flores, porque elas precisam de alimento. Olha só, olha que lindo, não é? E vamos então para o nosso livro dos Espíritos, que estamos encerrando o capítulo 2, mas o tema, vida espírita. Porque nós vamos, na sexta-feira que vem, começar agora, mesmo o segundo livro, mas é Retorno à Vida Corporal. Tudo sobre reencarnação. Interessante que hoje uma menina me perguntou e eu respondi bem. Respondi com carinho para ela. Ela perguntou assim, através do WhatsApp, para refletir, gente. Se a reencarnação, se um espírito se contacta conosco na hora que o espermatozoide penetra o óvulo, já joga um laço, ela fez a seguinte pergunta: e quando é in vitro, a inseminação é a mesma coisa? Por quê? O espírito, a hora que você pegou o óvulo, o médico pegou o óvulo, pegou o espermatozoide e fez o cruzamento e colocou in vitro, já está ligado o espírito aí. Já está. E aí, o espírito fica no aguardo de ir para o ventre materno. Mas se passar muito tempo, ele abandona. Agora, se ele persistir, eu vou ter chance, eu quero ir com aquela família, eu vou naquela família que foi tirado o espermatozoide e o óvulo, ele continua e dá tempo do pai e da mãe colocar no útero. Ele não se desliga. Então, não é que quando coloca no útero da mãe que o espírito estabeleceu o vínculo, não. Quando foi feito lá o cruzamento do óvulo e penetrado pelo espermatozoide, colocou in vitro, o espírito está ligado no laço. Tira dali, põe na mãe, continua. Se morre, é porque não é culpa de ninguém, não. É que o espírito fica esperando, tchau. Não vou ficar aqui, não vai dar certo. Porque eles vão ficar perdendo tempo também, não é? Era uma lógica, entende? Eu achei interessante essa pergunta que a moça me fez. Vamos ver lá. Nós estamos terminando as comemorações, comemorações dos mortos funerais. Nós estamos na questão 320 e começamos aqui. Comemorações dos mortos funerais. E nós vamos ver o máximo disso daí. Se der tempo, nós terminamos. Se não der, a semana que vem terminamos. Porque é muito importante para nós, cristãos, isso daqui. Veja bem, na questão 320, os espíritos ficam sensibilizados se lembrarem-se deles os que amaram sobre a terra. Então, será que eles ficam
felizes quando a gente lembra deles, pensa neles, ora por eles? Resposta: às vezes, mais do que podeis crer. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Ser lembrado com amor, meu pai, minha mãe, são lembrados com amor, eu fico mais feliz. Mais e mais e mais. E se são infelizes, são para eles também um alívio. Agora, se a família não liga, passou, tudo bem, ele também não fica preocupado. Olha isso aqui. A pergunta é: os espíritos ficam sensibilizados ao lembrar-se deles, os que amaram sobre a terra? Às vezes, mais do que podeis crer. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, quem está pensando neles não está pensando, para eles é um alívio. Esqueceu, passou. Conviveu, tarará, passou. É bem claro isso. Então, agora, continua assim. Por isso que há uma necessidade, a principal colocação nossa, para os que partilham, quando fazemos principalmente o Evangelho no lar, é falar com eles, faz a oração, lê uma página, lê o Evangelho, e aí pede para Jesus abençoar, que eles estejam bem, estejam felizes, estejam crescendo, progredindo. Não é, o Evangelho do lar é um todo, é um todo. Tá? Então vamos lá, na 321, muito importante essa questão para nós. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre seus despojos? Uma pergunta muito séria, porque chega no dia de finados, as pessoas vão, leva flor, leva vela, leva isso, leva aquilo. Agora, o dia dessa comemoração serve para eles para alguma coisa? Resposta: os espíritos atendem ao apelo do pensamento nesse dia como nos outros dias. Então, o que está falando para nós? Não tem dia especial. Todo dia é dia de se pensar nos amados que estão na pátria espiritual. Todo dia é dia. Como pensando nos nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Todo dia. Por quê? São amores perenes. São amores. Agora, se pensar só no dia de finados, dia 2, aí vamos ver o que fala aqui. Nesse dia, esse dia, o dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para visitar os que irão orar nos seus túmulos? Resposta. E foi bem clara a primeira resposta. Os espíritos atendem ao apelo do pensamento. Nesse dia, como nos outros dias. Como eu disse, todo dia é dia do meu pai e da minha mãe. Eu olho na parede, tarará, todo dia. Não é um dia especial. Mas continua assim a explicação espírita. Nesse dia, estão aí em maior número nos cemitérios, porque existem mais pessoas que os chamam, mas cada um vem por causa dos seus amigos e não
pela multidão dos indiferentes. Então, aí, não sei se vai falar aqui, mas a gente já viu em outros estudos que muitos deles vêm, ficam sentados sobre o túmulo, esperando os seus familiares, que ele pode estar pensando no familiar, mas o familiar não está pensando nele, então não tem conexão. Mas quando chega na frente do túmulo, puxa vida, hein? Aqui estão os restos mortais da minha mãe, do meu pai, do meu cunhado, e etc. Então, eles vêm, mas não por causa daquela romaria que vai. Não, é o pensamento de cada um, entendeu? De cada um. Oi, boa noite, Gláucia, linda. Oi, a Gláucia já falou que aprende, nós estamos aprendendo junto. Bem, Raquel Greguinanin, ela disse, boa noite, eu penso no meu anjinho todos os dias, todos os minutos da minha vida, do meu amado filho. Está certo, certo, Raquel. Porque ele está vivo. E você pensando nele, ele fica feliz. É isso. Não é, você nem precisa ir ao cemitério lá, não. Porque muitas vezes o tempo passa e se morre outro em seguida, eles tiram aqueles ossos e põem lá num outro local. Então, nem estão ali os restos, não está ali mais. Por isso que o pensamento é a grande beleza. Você está certinha, tá bom, linda? Então, vamos ver lá. Nesse dia, estão em maior número, porque existem mais pessoas que estão pensando. Porque tem pessoa que só lembra do familiar no dia de finados. Que é um corre-corre, um corre-corre. Não pode. No Evangelho no Lar tem que fazer isso. Ao deitar, não está com muito sono, começa... Jesus, abençoai primeiro os encarnados. Vamos começar. O meu marido, meus filhos, meus netos, bisnetos, tarará, a minha comadre, a outra que está doente. Ah, mas Jesus, abençoai o meu pai, o meu sogro, isso. Cita até nome. Você está acordada, não está dormindo. Cita nome. Agora, amigas que estão, amigos na paz espiritual. Eu tenho um diretor que recentemente, esse diretor meu, penso nele. Aí as mulheres, minha mãe, minha sogra, que eu não conheci, e fulano. É a hora de fazer isso, o que a Raquel falou. É a hora. Isso é no Evangelho no Lar. E quando você é à noite, aí depois que você pensou em todos, aí você fala, para vocês, amados, ó, Pai nosso que está no céu, tarará. Aí faz uma Ave Maria, Senhor. Aí fala com o Espírito protetor, entende? Então, é a mesma coisa. Estão em outra dimensão, mas estão vivos. E não podemos esquecê-los, porque vamos contar com eles na hora da nossa volta. Ah, é sério? É sério. É uma comunhão de pensamentos, tá bom? Então, vamos aqui. Sob que forma aí comparecem e como o veríamos se pudessem tornar-se visíveis. Não é todo mundo, eu não tenho a capacidade mediúnica da visão, não tenho. Então, mas não tem importância, vai importar o pensamento. Olha, aí a resposta, você não vai ver, aí a resposta. Sob o que eram conhecidos como encarnados. Aí você vai pensar, eu vou pensar no meu pai, velhinho, de cabelo branco, na minha mãe, fofinha. Entendeu? Como a criatura era nesta reencarnação que eles conviveram conosco. Gente, o pensamento e a vontade,
é um manifesto muito profundo da nossa vida. E aqui está explicando muito bem. Nós não podemos esquecer. Você acha? Muitas pessoas esquecem dos encarnados. Não esquece. Não liga para a avó, para o vô, para o tio, para a tia, para ninguém. Esquece. Ela, ai, ai. E quanto mais os desencarnados. Entende? Então aqui é um chamamento para nós. Que temos que fazer isso. Estão só em outra dimensão, mais nada. Vamos em frente. Na 322. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também aí comparecem apesar disso e ficam pesarosos ao verem que ninguém se lembra deles? Vamos ver que resposta que eles dão, que os espíritos dão. Aí eles pensam, que lhes importam a terra? Não se prendem senão pelo coração. Se aí não há amor, não há nada que retenha o espírito. Ele tem todo o universo para si. Não vai ficar preso, ele vai de repente no túmulo, senta lá, não aparece ninguém, ninguém pensa nele, ninguém ora por ele, ninguém está aqui, ó, ninguém visita, ninguém nem pensa. O coração é mente, coração, mente, amor. Então, veja bem, falando de mim mesmo, muitas vezes, faz anos, que eu não vou no cemitério. Mas nesse dia, é um dia de concentração plena. Eu estudo mais, eu penso mais neles. Porque eu sei que já não estão ali nem os ossos deles, porque os meus cunhados já faleceram, eles tiraram e colocaram, eu vi tirar. Então, mas o que importa é o amor que a gente tem por eles e o pensamento com tudo de bonito que aconteceu durante a nossa caminhada. Principalmente aos nossos pais, o agradecimento pela nossa reencarnação. Principalmente, que nos deram a oportunidade de estarmos agora aqui, ó, dialogando, falando disso. Então, é uma bênção. Então, aqui. Se não aparece ninguém, está abandonado. E se alguém visita, faz uma prece, muito bem. Por quê? Eles têm o universo, tem tudo, a pátria espiritual imensamente grande. Tá? Tá bem explicado, hein, gente? Bom, ele fala, que lhe importa a terra? Não se prende senão pelo coração. Que nem a Raquel falou do filho. O coração, o amor continua. Tá? Na 323, a visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção. Agora vamos pensar. Vai ver o túmulo ou é melhor só fazer a prece? Resposta bem inteligente está aqui. Resposta. A visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente. E é verdade. Tem pessoa que precisa ir lá para lembrar da pessoa querida. Olha que difícil. Como que nós somos impossíveis, não? Nós somos difíceis. A visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem. Já nos disse, é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Acabou. Se vai e lembra de verdade, é válido.
Se vai por ir, não adianta. O coração tem que falar. Olha, benção, mãe, eu te amo, viu, mãe? Mãe, eu te amo. Me ajuda, me socorre. Entende? Isso é tão fácil, ninguém fala para nós. Né? E não é também para ninguém ficar com a consciência pesada se não vai ao cemitério. Não, porque você vai pensar na criatura. Vai pensar na criatura. Você vai continuar a amá-la intensamente. Essa é a proposta. Na 324, os espíritos de pessoas às quais se elevam estátuas ou monumentos assistem às suas inaugurações e veem com prazer? Uma pergunta bonita também. Quer dizer, de repente uma pessoa passa por uma comunidade e ela é muito amada e resolvem fazer essa homenagem. E como que esse espírito se sente? Ele fica feliz? Resposta, olha só, muito. E aí comparecem quando podem. Porém, são menos sensíveis às homenagens que lhes prestam que à lembrança. Quer dizer, ele vê aquilo porque pensaram nele, fica feliz, tornam-se. Agora, se tem aquela imagem e ninguém pensa na pessoa, eles não estão nem aí. Não adianta essa homenagem que prestou. Então você tem, eu acho que tem aqui na praça a foto do padre Eutímio. É um padre benemérito, foi um encanto de pessoa. Convivi bastante com ele. Ele, sabendo espírita, valdeirês, eu separava feijão na época de Natal. Cheguei a montar presépio, que não tinha pessoas para montar, ele sabia que eu era espírita. Eu dava aula de moral cristã no colégio, ele sabia que eu era espírita, só que eu não falava das colocações espíritas por respeito a ele, entende? Não, só a parte moral das colocações eu fazia. Então a gente convivia muito bem. E ele teve uma morte trágica. Imagina, ele estava tombando terra para plantar mandioca no local, para ceder para os pobres. E aí ele era uma pessoa diferenciada. O trator vira, bate na cabeça e ele desencarna. Então, mas se alguém passar, olha aquela imagem lá. Ai, que bonito. Não pensa nele, não adianta nada. Mas se pensar nele, como nós estamos falando agora, ele fica muito feliz. Entende? Gente, será que vocês estão entendendo a minha linguagem? Porque eu estou tentando passar para vocês aquilo que o meu coração está entendendo dessa história aqui, tá? Na 325, a última da noite. De onde provém o desejo de certas pessoas de serem enterradas num lugar mais do que no outro? Revêem esse lugar com maior satisfação depois da morte? Essa importância dada a uma coisa material é um sinal de inferioridade do espírito? A Gláucia falou, está muito claro. Sabe por quê, Gláucia? A gente vai falando, vai tentando, né? Agora, olha só. Quando o espírito ele escolhe, ele está encarnado, eu quero ser enterrado aqui, eu não quero ser enterrado lá. Isso, o que adianta? Por que é? Resposta. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma mesma família deve ser considerada como uma coisa fútil. Enterra um aqui, outro lá, outro lá, outro lá. Isso é de qualquer jeito? Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco importa aos espíritos, ela é útil aos homens. As lembranças são mais concentradas. Então, se desencarna alguém longe, na Itália, e traz o corpo, sim,
Por quê? Porque fica tudo concentrado ali. Quando alguém vai ao cemitério, lembra de todo mundo. Por quê? Porque ninguém vai na Itália, não sei que lugar, não sei que lugar. Não vai. É uma forma de também nós unirmos-nos em pensamento a família num todo, os entes queridos num só local. Ah, mas depois tira, não tem importância. Mas ali foi o local. Ali está, lembra, está o nome, família, tal, tal, tal. Vocês sabem do que eu estou falando, entende? Paramos aqui na 326. Mas dá para a gente terminar a semana que vem e começar os prelúdios do retorno agora, do retorno. Como é que a gente vai fazer para reencarnar? Tá bom? É tudo muito lindo. E vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, que precisa ser estudado, a Boa Nova. Nós estamos no capítulo 8º, bem-aventurados que têm o coração puro. Olha, você veja bem, e se tem o coração puro, faz o que está falando aqui no Livro dos Espíritos. Pensamento, entendeu? Coração para com os entes queridos. A Raquel, ela disse que todo dia 11 ela leva flores e faz prece e que ela vai fazer o translado dos ossos do filho amado no mês que vem. E ela fala que é a mais pura verdade, porque esse ossinho lá pediu para o meu netinho falar. Então, mas veja bem, está certinho. Fazendo as coisas, sabe, com o coração. É o amor que manda. É o amor que manda, entende? Aí eu vou ver mais, depois eu te respondo, viu, Raquel? Ainda hoje. Vamos ver lá. Olha, nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, bem-aventurados que têm o coração puro. Bom, aí vamos entrar num item dificílimo para todo mundo. Pecado por pensamento, adultério. Se nós falamos agora, em O Livro dos Espíritos, que nossos entes queridos ficam felizes quando são lembrados, quando são visitados, etc. e tal. Quando temos uma imagem, os católicos, se ele vai em frente da Nossa Senhora, só vai por ir, por pedir? Não. Mas vai de coração, tudo é válido, gente. Há pessoa que precisa disso para acionar o pensamento. O espírita convicto já não precisa disso. Eu tenho aqui um santo expedito no meu escritório por causa do meu marido. Mas eu já amo o santo expedito faz tempo, entende? Como Maria de Nazaré, como Jesus, infinitamente. Então, é tudo assim, olha, o pensamento. Vamos ver aqui o que fala o Evangelho. 5, questão 5. Há uma fala de Jesus que está em Mateus. Mas você pode ir lá no capítulo 5º de Mateus, do versículo 27 a 28, vai estar essa fala aqui. Não cometereis adultério, mas eu vos digo que quem tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Imagina, gente, imagina que profundidade que é isso. Só o fato da cobiça, do desejo, sem o contato físico, hein? Sem, já não faz bem, já está errado. Já está errado. Já está cometendo a falta. Aí, nós vamos verificar aqui uma explicação. A palavra adultério não deve ser só entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção, mas no sentido geral.
Jesus frequentemente empregou essa palavra para designar o mal. Então, quando falava adultério, o que está cobiçando a casa do outro, a mulher do outro, não está nos 10 mandamentos, e o Moisés colocou, não cobiçarás a mulher do próximo, a vaca do próximo. Está lá já, antes de Jesus, entendeu? Então, aqui está uma acepção grande. Jesus frequentemente empregou essa palavra para designar o quê? O mal. O mal. Então, adultério é mal? É mal. É mal. Agora, veja bem, não precisa ser a concretização do ato físico. Aqui, pelo pensamento. Tanto para a mulher quanto o homem, pelo pensamento. Ai, que coisa mais linda. Ai, pode parar. Pode parar. Eu posso admirar um belo, mas pode parar. Então ele fala assim, aqui a explicação. O pecado e todo mau pensamento qualquer, como por exemplo nessa passagem. Porque se alguém, Jesus falando, se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Por quê? Ele era totalmente perseguido. Domingo nós estamos estudando com mais profundidade. Ele não tinha paz. E ele está explicando aqui. Se alguém se envergonhar dele e das palavras dele, já estava cometendo o mal, já estava cometendo o adultério. Não é só esse adultério de sexualidade, não. Tudo que for do mal. Olha que coisa importante de se saber, não é? Agora, quanto mais, se no pensamento não pode, quanto mais na concretização do ato. Abandonar a família, roubar celular, dar soco no outro, matar o outro. Entende? Você veja quanta coisa tem fora do contexto do amor. Aí também essas falas estão em Mateus e estão em Marcos. Então é muito sério. Quem tem o Novo Testamento pesquisa. A verdadeira, aí uma explicação, a verdadeira pureza não está somente nos atos, olha, mas também no pensamento. Olha que difícil, muito difícil. Eu não posso olhar para ninguém com mágoa, com raiva, com ódio, com inveja, desejando estar no lugar do outro, com cobiça. Não pode, está aqui. A verdadeira pureza não está somente nos atos, fazer, mas também no pensamento. Porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado. Mas o pecado, vamos falar em outra palavra, o equívoco. Ele condena o equívoco, ele condena. Mesmo que você pensa, porque é um sinal de impureza. E é uma luta incessante. O quê? Aí é que está. Para o espírita é um chamamento muito sério e a gente se policia demais, porque pensa assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, olha, veja bem, e pela força que faz para domar as más tendências. É tudo. Preguiça, maldade, desconforto, o que mais? Irreflexão, maltrato dos outros,
rouba, dilapida, critica. Tem pessoa que é sumamente crítica, nada tá bom. Então, tudo isso não é favorável ao coração puro. Então, é por isso que eu digo para a nossa família espiritual que nós estamos na adolescência. Está ainda muito difícil domar essas más tendências. Ah, mas o meu marido fez isso. Ah, minha mulher fez isso. O problema é dele, é dela. Por quê? Sempre que ela fala, grava isso, gente. A cada um segundo suas obras. Você, só você, vai responder pelos seus atos, suas atitudes, seu pensamento, a prática da caridade, o bem. Não interessa ninguém mais se você quer progredir. Ai, mas meu marido não faz isso. O meu não faz comigo o evangelho no lar. O problema é dele. Eu é que tenho que fazer. Entende? Mas ele quer uma vez por semana orar. Só ele. Tá bom, vamos fazer. Porque a obrigação minha é tentar deixar tudo de uma forma amena na nossa casa. É assim que se procede, é assim. E foi assim que Jesus orientou Lívia do livro há 2000 anos e orientou Joana de Cusa também, com referência, porque elas falavam, ah, mas ele é romano, ele não acredita no Senhor, nós vamos seguir o Senhor. Não, vai cuidar da família, vai cuidar das suas responsabilidades. É impressionante, Jesus fez isso. Ele não falou, não, vem. Como nós também, cristãos, não vamos impingir na cabeça de ninguém. Você tem que fazer isso, você tem que ir no centro, você tem que ir na igreja católica. Não tem que brotar do coração. Às vezes, a gente que é mãe fala alguma coisa. Não devia. Por quê? Porque a caminhada de cada um é que está mais do que claro. É cada um segundo suas obras. Você vai responder tudo que você faz ou deixou de fazer, meus amores. E a gente tem que ir se policiando dentro dessa perspectiva aqui. Veja bem, o mal não pode. Aí diz assim, você veja bem, a verdadeira pureza não está no ato, mas no pensamento. Porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quer dizer. Ele condena o pecado, mesmo que seja em pensamento. Porque é um sinal de impureza. Você não está bem. Você não está bem. Não pode. Esse princípio conduz naturalmente a essa pergunta. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, não seguido de efeito? Tem um pensamento mau, mas não aconteceu nada. Vamos ver. Uma resposta. Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma, empenhada no mau caminho, no mal, avança na vida espiritual, porque de reencarnação em reencarnação nós vamos melhorando. Quer queira, quer não queira. Porque Deus é soberanamente bom e justo. Você reencarna justamente para evoluir. Não é para nada, não. Para evoluir o seu espírito. Para chegar numa condição de espírito puro, perfeito. Milênios. Tudo bem, não tem importância. Aí, fala assim, há uma distinção a fazer. Então, à medida que a alma está no mal, avança na vida espiritual, ela se esclarece e se despoja, pouco a pouco, de suas imperfeições,
segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude de seu livre arbítrio. Então, por exemplo, o marido, a mulher abandona o marido, trabalhador, com 2 filhos, por causa de um homem mais bonito, falando de coisas belas e coisa e tal. Muito bem. Aí, e o que acontece? O que acontece é o seguinte: ela que fez isso vai passar por dificuldades que ela semeou. Aquela história, lei de causa e efeito. O que ela fez, ela vai receber isso em outras vidas. Ela vai ser abandonada, etc, etc, etc. Mas também tem uma coisa: à medida que ela reencarna, ela vai tendo a oportunidade de melhorar, de melhorar, de melhorar. Se não melhorar, estaciona. Regredir não vai. A reencarnação não deixa. Regredir não vai. Vai melhorar. Então, veja só. Esse espírito se esclarece e se despoja pouco a pouco das suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega no seu livre arbítrio. Bem, nós temos, tudo são escolhas, entende? Tudo são escolhas. A mínima coisa, você não pode comer muito açúcar por causa da diabetes, não vai comer, você escolha. Você não pode comer muito sal, iodo, coisa, creatinina, escolha. E o que faz? Vai maneirando, vai se educando, vai se educando. Então, ninguém está perdido. Você veja bem que está aparecendo soluções aqui. Mas nós temos que usar bem. E com o coração, e com o bom pensamento, o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha de tudo. Oi, Marlene, boa noite, meu amor. De tudo, entende? Das amizades, do relacionamento na casa, com as empregadas, não sei, com a prática da caridade. O que adianta uma pessoa ir trabalhar, por exemplo, num bazar beneficente e falar assim: que horas são? Meu Deus, não acaba isso aqui, eu quero ir embora. Ai, que coisa. Ai, essa velha chegou agora. Não adianta ir. É um exemplo, não adianta ir, não vai. Não vai. Tem que ir num bazar beneficente. Ô, a senhora chegou, que bom, e eu tenho uma coisa para a senhora aqui, R$ 5, não é nada, e parará, para a velhinha sair contente. Gente, é isso aí que é usar bem o livre-arbítrio. É isso aí. Numa cozinha, você, não pode repetir, porque joga fora, não aprende a comer arroz e feijão, joga fora, só quer mistura. Mas tem um lá que você dá, não pode, você tem que fazer a coisa igual, a sua consciência. É tudo assim, a gente vai aprendendo, não? Então, é o livre-arbítrio, é o pensamento, agir com o coração. Agora você pergunta: dona Vanderlei, a senhora faz isso? Eu faço força, porque eu também estou ainda em evolução. Imagina, eu estou em evolução, entende? É complicado, é assim que funciona. Todo mau pensamento é, pois, o resultado da imperfeição da alma. Aí é que está. Hoje é tão comum, vocês sabem disso que eu falo, não tem mais namoro, é ficar. Então, a pessoa já olha o outro, mas não é olho no olho, o amor, o carinho, não. É só sexualidade física. Isso não adianta nada. Isso não é evolução de nada. Escolhas erradas. Uso do livre-arbítrio de forma errada. Mas a mãe dá comprimido. Ela está errada. Orienta a sua filha. Não é hora.
Você dizer, ah, dona Wanderlei, está parecendo que a senhora é quadrada. Não, amor, porque nós estamos trabalhando com o espírito, não é com o físico, é com o espírito. Vamos embora. Todo mau pensamento é, pois, o resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que se concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento se torna para a pessoa uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. Mas a pessoa, não, mas eu não posso fazer isso, eu não posso pensar assim, eu não vou agir assim. Já começa a melhorar, gente. E não é tão difícil, não. Entende? Não é, não é. É o indício de uma mancha que se esforça por apagar. Ela não cederá se apresentar ocasião para satisfazer um desejo mau. E depois que tiver resistido, se sentirá mais forte, mais alegre com a sua vitória. É claro, Dona Val tem mellitus 2, faz 12 anos. Estou viva, mas não estou comendo açúcar nem carboidrato. É isso aí. Aí você fica feliz. Mas se uma hora você belisca o sorvete, você fica triste com você mesmo. Por que você fez isso? Como que a gente é? Você está vendo? Ah, não vou fazer mais. Porque você vai medir, subiu. É tão simples e fácil, gente. Vamos lá. Então, aí diz assim: aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para o ato mau, e se não o realiza, não é por efeito da sua vontade, é porque lhe falta oportunidade. Ela é tão culpada como se fizesse algo mal. Porque a pessoa, quando quer a maldade, mas não aparece a oportunidade para fazer, passar o pé no outro, dar um soco no outro, não apareceu. Mas ela é culpada do mesmo jeito, porque, embora não tenha cometido o ato, porque o pensamento e o coração e a vontade. Isso é tão sério. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Começa a se autoavaliar e autoanalisar. Porque o adultério que nós vimos não é só a consumação de ato sexual. Essa palavra é com referência à maldade. É maldade. Então, pensa bem, reflete. Tem pensamentos maldosos? Ah, não vou dar o remédio agora para meu marido porque ele está enchendo as pitangas. É mal? Não pode. Você não pode fazer isso. Então, você não está, é culpada, você não está usando bem o seu livre-arbítrio. Mas é com tudo, dona Valdeirês, é com tudo. É com tudo. A hora que você vai pôr a mesa para alimentação, a hora que você vai arrumar a sua cama para dormir, a cama do seu esposo, a cama do bebê, a hora que você vai acomodar um animal, ele está com sede e não tem água. Tudo isso é muito profundo. É muito profundo todas essas colocações aqui entre o bem e o mal. Trabalhar o máximo que se puder para o bem, mas em todas as condições possíveis e níveis. Em todas, tá bom? Então, em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso já está realizado. Nós já estamos melhorando. Nós, a nossa família, já estamos. Oi, Ana. Boa noite, meu amor. Marlene
Johnny Teixeira, já falei boa noite para você. Veja bem, naquela a quem vem esse pensamento mas, vem o pensamento mal, mas o repele. O progresso está em vias de se cumprir. A evolução moral. Quando não concorda com a coisa errada, o progresso já vai aparecendo. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, fica feliz, o mal está ainda com toda a sua força. Em uma, o trabalho está feito. Na outra, está por fazer. É difícil, vocês percebem? Aí, diz assim o orientador, Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Livre-arbítrio, escolha. Pensa comigo que temos ouvido falar bastante que Jesus está reunido com a pleide de espíritos penhorados para que não aconteça a Terceira Guerra Mundial. Mas pensa comigo, que mentes são essas que querem isso a troco do quê? Do quê? Porque aconteceu a Primeira Guerra, a Segunda, que horror, soltando bomba em Hiroshima, Nagasaki, destruindo tudo. Por quê? Por quê? Porque o homem está agindo mal, usando mal o livre-arbítrio. Porque nossos políticos, não vou citar nome, não se propugnam pela prática do bem, auxiliando todas as entidades, entendeu? Vendo o que falta, o que não falta. Né? Não tirando, não usufruindo do cargo que ocupa, dilapidando, levando vantagem, as tal das rachadinhas, sei lá o que, sei lá o que. Mas vão levar para onde e o quê? Não tem, gente. Está aqui, está aqui. Irão sofrer muito, muito, muito. E quando vocês veem, eu também vejo e analiso, quando vocês veem pessoas excepcionais nascendo com uma série de problemas, hoje que estão em voga aí, como chama a criança que tem o que mesmo? Vou lembrar já o nome. Desvios mentais, são colocações já para resgatar débitos. É isso aí. Deus é bom e deu oportunidade de reencarnar. Por quê? Não tem jeito. Tem que acudir. Deus vai fazendo, dando oportunidade. Agora, quando você vê andarilho, você vê um manco, um coxo, um semicego, um maldoso. Meu Deus do céu. Tem que ter paciência, orar, se escutar, cuidar-se, tudo bem, é um direito, mas lembrar, ele está resgatando o que fez de mal. E vai resgatar. Esses todos, 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 todos. E nós também. Se estivermos nessa ótica, não tem para ninguém. Vamos ter, sim, sim. Então, veja bem, a Ana diz, li o livro A Cada Um Segundo Suas Obras. Você viu que lindo, Ana? Não adianta. O que você fizer, você vai ter que levar para lá. Interessante. Mas por isso que a doutrina espírita não tem essa preocupação tão grande que era no meu tempo de menina. Reunião para a comunicabilidade dos espíritos, porque era um começo falando da vida, da continuidade da vida, entende? Hoje não.
Hoje é entrar de cabeça de tudo nos livros e na mudança, na sua melhora, na sua busca. Porque você tem que evoluir, você tem que prestar conta. Não vai ser Deus, não vai ser Jesus, não vai ser o anjo da guarda, não vai ser, não vai ser ninguém. Então, é você pelos seus atos. E é por isso que nós vimos aqui. O pecado por pensamento é o adultério. Pecado por pensamento. Desejar mal do outro, roubar o outro, botar água no leite. Essas coisas que não deve. Viram agora não sei o quê, transplante de órgãos contaminados com HIV, mas olha, veja a responsabilidade de tudo isso. Isto, a doutrina espírita é isso, gente, ó. Ela esclarece, ela ilumina, ela consola, ela fortalece. Depois, numa prosa dessa, a gente fala, eu vou mudar, eu vou melhorar. Porque a nossa consciência sabe o que não está certo. Ela sabe. E se não fizermos, com o tempo, as coisas virão para que ocorra o melhor. Tanto é que a dor educa. Nós sabemos. Como diz o Raul Teixeira, não é fácil ser espírita. Ser espírita é para quem aguenta. Porque é tanta coisa para você tentar seguir, que graças a Deus vamos ir. E na semana que vem, verdadeira pureza, mãos não lavadas. São trechos também tirados de vários do Novo Testamento, de Mateus, de Lucas, e assim nós vamos prosseguir. Agora vamos orar. Mas nós já estamos melhorados, não fica triste não, e nem preocupado, tá bom? É assim que tem que ser. Mudamos a ideia de adultério, hein? Não é a sexualidade, é o mal, tá? Vamos orar. Ó Jesus, primeiramente agradecemos as belezas das explicações da noite, que nos convidam seriamente para que possamos melhorar, para que possamos progredir espiritualmente, para que possamos amar mais, perdoar mais, não? Então, amados, Deus de amor e bondade, Jesus, Espírito protetor de todos, benfeitores espirituais, amados, obrigado por tudo que nos tem concedido, o dom da vida. Que bom estarmos na matéria para evoluir. Obrigado também pela família que formamos. Muito obrigado pelo lar, abençoado lar. Muito obrigado pelo trabalho, seja ele qual for. É o que você pediu. Obrigado. Obrigado também, muito obrigado, pelas pessoas com as quais convivemos em todos os cantos, em todos os lugares, em todos. Obrigado por tudo. E nós, particularmente, agradecemos a doutrina dos Espíritos com tais esclarecimentos, convidando-nos à melhora espiritual, à nossa mudança, para sermos mais felizes hoje e mais felizes amanhã. Verificando que tudo se casa. As explicações do Livro dos Espíritos com relação aos nossos entes amados na pátria espiritual e com relação também aos nossos pensamentos e atos nesta vida. Então,
agora. Você que me ouve agora ou depois, peça. Peça aquilo que você acha necessário para sua mudança enquanto oramos. Mestre, vem ter conosco. Rogamos suas bênçãos para todos. E que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Ah, Mestre, abençoai grandemente todos os familiares e nossos irmãos, todos. Ilumina o lar, o nosso canto. Dê-nos sabedoria para entender dessas colocações, meu Pai. Necessitamos trabalhar o pensamento, o coração e a vontade, o nosso livre-arbítrio de uma forma reta. E assim falamos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós de coração perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas, Pai de infinito amor, não nos deixe cair nas malhas das tentações, da mágoa, do orgulho, da vaidade, da tristeza. Não. Livrai-nos de todos esses males, porque o Senhor pode. Que assim seja. Lindos, uma linda noite com Jesus, chegando Aparecida Sabione Borali, ô Deise querida, lá de Angra dos Reis. Fique com Deus. Que tenhamos a excelência da noite. E que possamos, gente, por caridade, captar isto. Amor, bons pensamentos, usar bem o coração, usar bem o livre-arbítrio, as nossas escolhas. Fiquem com Deus. Linda noite com Jesus e uma excelente semana. Ana Maria Gaion, um beijo para você. Domingo te vejo. Uma excelente semana. Interessante que eu não lembrava. O que as crianças têm agora? Pode alguém me falar aqui? Ana, o que as crianças têm agora que não tinha de primeiro? Ara, uma palavrinha, até você está trabalhando tanto com elas aí. Não estou lembrando da palavrinha. Que coisa, não? Mas tudo bem. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe a todos. Muito, muito grandemente. Confia. Confiar é preciso. Confia. Pede sabedoria para poder trabalhar. Um beijo. Meu carinho. Fiquem com Deus. Vamos continuar com Jesus. Meu beijo.